Quando é que eu tenho dois vetores opostos? Eu tenho dois vetores opostos quando a única diferença entre eles é apenas o sentido. Então, eu tenho aqui o vetor que eu chamo de A, e aqui eu tenho o vetor do lado que eu chamei de menos A. Esse menos é só para indicar que é o vetor oposto ao A. Se o A aponta para cima, o vetor oposto a ele, que é o menos A, aponta para baixo. Então, ambos possuem o mesmo módulo, ambos possuem a mesma direção vertical, só que o sentido é o contrário. Esse está indo para cima, esse está indo para baixo. Então, nesse caso, o vetor A é oposto ao vetor menos A. Observe, certo? E repare que a utilização do sinal de menos é para indicar somente o sinal, que eles são opostos. Quando é que eu tenho vetores diferentes? Eu tenho vetores diferentes quando tem mais de uma diferença entre eles. Eles podem ter módulos diferentes, eles podem ter módulo e sentido diferente, eles podem ter modo e direção diferente, eles podem ter direções diferentes. Isso já faz com que eles sejam diferentes. Exemplo aqui, eu tenho o vetor A e o vetor B. Tanto o vetor A quanto o vetor B, eles têm a mesma direção horizontal. O mesmo sentido, que é para a direita. Só que o módulo dos dois é diferente. O módulo de A é maior que o módulo de B. Olha o tamanho do vetor A. Olha o tamanho do vetor B. Então indica que os módulos são diferentes. Então, neste caso, o vetor A e o vetor B possuem módulos diferentes. Então, são vetores diferentes. Mais um exemplo, eu tenho agora aqui o vetor A e o vetor B. O vetor A ele tem a direção vertical e o vetor B ele tem a direção horizontal. Então, eles são diferentes, eles possuem direções diferentes, e por possuir direções diferentes, seus sentidos também são diferentes. O A está indo para cima, enquanto o B está indo para a direita. E aqui eu tenho dois opostos, né? Dois vetores são diferentes, quando os sentidos podem ser opostos. Então aqui, ó, eu tenho o vetor A e o vetor B possuem sentidos opostos, sentidos diferentes, então também são diferentes. Então, eles são opostos e também são diferentes. Operações com vetores. Quando a gente for fazer operações com vetores, a gente vai somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo? Não é difícil, é tranquilo, mas tem que prestar atenção. Vamos lá. Primeiro, tomemos como exemplo o vetor A. O vetor A, eu quero multiplicar esse vetor A por 3, obtendo assim o vetor 3A. O que eu faço? Eu pego o vetor A e aumento o tamanho dele 3 vezes. Então, tem aqui ó, que o vetor 3A é o vetor A junto com outro vetor A, junto com outro vetor A. Eles possuem a mesma direção, mesmo sentido, só que o módulo de um é o triplo do módulo do outro, certo? O vetor 3A tem o triplo do tamanho do vetor A. Outro exemplo, eu quero o vetor menos 2A. O menos é para indicar que eu vou mudar o sentido. Então, se o vetor A aponta para a direita, o vetor menos 2A tem que apontar para a esquerda e ter o dobro do tamanho de A. Então tá aqui, ó, para comprovar que o vetor 2 menos 2A vão ser dois vetores A. Só que eles são dois vetores A opostos, são menos A e menos A. Eu posso também dividir o vetor da mesma forma. Eu tenho aqui o vetor B e eu quero o vetor B sobre 2. O que é o vetor B sobre 2? É eu pegar esse módulo aqui, esse tamanho, e dividir ao meio. E obtenho assim o vetor B sobre 2. Para somar e para subtrair vetores, é simples.
Eu vou começar com 3 casos bem simples. Ó, eu tenho 2 vetores, o A e B, de direções e sentidos iguais. O que é que eu faço? Eu coloco a origem do segundo na extremidade do primeiro. Então, origem, extremidade. Origem, extremidade. Então, a origem do segundo vai coincidir com a extremidade do primeiro. Vai ficar assim, vetor A mais B. Então vai ter aqui, eu vou ter o vetor A, o módulo de A, junto com o módulo de B. E a soma, eles continuam apontando no mesmo sentido. Só o módulo que aumentou. Certo? E se eu for subtrair? Eu tenho aqui o vetor A e tenho aqui o vetor B. O vetor B aponta para a esquerda. Então, eu vou acabar subtraindo os seus módulos. Certo? Então, nesse caso, o vetor soma terá o sentido do maior deles, o sentido do vetor B. Então, eu continuo com o sentido do maior, só que eu vou subtrair um tamanho do outro. Então, os módulos eu subtraio e ele aponta no sentido do maior dos dois. O vetor resultante, que é o vetor soma. E aí, na próxima aula, nós vamos ver a regra do polígono e do paralelogramo. Só que eu quero mostrar para vocês esse simulador. Então, vamos lá. Antes de terminar nossa aula, eu quero falar sobre esse simulador virtual que vocês encontram no site do fetcolorado.edu, certo? Tem vários simuladores e um deles é um simulador de vetores, soma de vetores. Como a gente está iniciando o nosso assunto, eu vou trabalhar apenas com vetores em uma dimensão, tá certo? Então, vamos começar com uma soma vetorial, certo? Então, tem aqui a opção de mostrar o vetor soma, mostrar o vetor, os valores, né, de cada vetor. Então, para começar, ó, eu vou pegar aqui e arrastar um vetor A, tá certo? O módulo dele é 5, então daqui até aqui o valor é 5. Eu vou aumentar ele para 10, certo? Vou colocar aqui outro vetor, que é o vetor B. O vetor B mede 5 unidades. Ó. Essa barrinha aqui serve para indicar vetor, tá certo? Eu vou falar isso na próxima aula. Mas ele serve para indicar vetor. Então, tem o vetor... Essa barrinha aqui serve para indicar o módulo do vetor. O módulo do vetor A é 10, o módulo do vetor B é 5. Se eu somar, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um vetor soma que vai medir 15 unidades. E vai ser a soma do módulo de A mais a soma do módulo de B, que vai dar 15 unidades. Percebeu que ele tem a mesma direção e o mesmo sentido dos dois, não é isso? Eles apontam no mesmo sentido. Agora, eu vou fazer um pouco diferente. Eu tenho o vetor A, que vai continuar apontando para a direita, e é um vetor de 10 unidades, certo? E vou pôr agora aqui o vetor B. Só que o meu vetor B, ele vai apontar no sentido oposto. E o meu vetor B, ele vai ser um pouco maior. Ó. O módulo do vetor A foi de 10. E o módulo do vetor B foi de 20. Só que é 20 para a esquerda. Então, quando eu somar esses vetores, eu vou ter que subtrair os seus módulos. E o vetor resultante vai apontar para a esquerda, porque o vetor B tem maior módulo. Então, está aqui, ó, o vetor soma. O vetor soma aponta para a esquerda, tá certo? E ele vai apontar para a esquerda porque o módulo do maior aponta para a esquerda. O vetor soma, o módulo é 10. Por que 10? Porque eu vou subtrair o módulo de 20 menos 10.
o módulo de B menos o módulo de A. Mais um exemplo, tá certo? Esse exemplo eu vou fazer agora na vertical. Eu vou usar aqui o eixo na vertical. Eu tenho aqui o vetor D. Então, vem aqui o vetor D. E o vetor D, ele vai ter o módulo de 15 unidades. E aqui eu vou ter o vetor F. E esse vetor F, ele vai ter um módulo de 15 unidades. Só que no sentido contrário. Então, um tem um módulo de 15 na vertical para cima e o outro tem módulo de 15 na vertical para baixo. Então, para somar os dois vetores, na verdade eu vou subtrair, porque eu vou pegar o módulo do que aponta para cima menos o módulo do que aponta para baixo. Como eles são opostos, então o resultado vai ser zero. Não vai ter vetor resultante, o vetor resultante vai ser zero. Aqui, ó. O módulo do vetor soma é igual a zero. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com vetores em duas dimensões, dessa forma. Eu tenho um vetor A e tenho um vetor B. Eu vou aprender a somar esses dois vetores a partir da regra do polígono ou a partir da regra do paralelogramo, certo? Eu vou aprender a decompor esses vetores, ó. Cada vetor eu posso decompor n no eixo x e n no eixo y. Mas esse é assunto para a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.